Salve pessoal, um vídeo que eu vim aqui fazer com bastante desgosto cara, eu preciso comentar no caso desse português que foi esfaqueado em Portugal por um brasileiro ou por um grupo de brasileiros, isso não está muito claro ainda, mas eu vou tocar aqui um áudio de uma reportagem para que vocês fiquem um pouco mais entendidos do assunto, até porque esse cara foi preso agora. Tarde foi hoje detido o suspeito de matar um jovem de 19 anos junto a um bar em Braga. Conhece já a identidade do homem detido. Trata-se de Mateus Marley Machado, cidadão brasileiro de 27 anos. É o principal suspeito de ter esfaqueado Manuel Gonçalves. Estas imagens... Bom, vamos lá. Eu estava falando no meu último vídeo aqui sobre brasileiros babacas e cidadania italiana. Eu fico realmente embasbacado com... primeiro, o governo de Portugal, que deixou esse cara entrar lá, sabendo que ele já foi deportado dos Estados Unidos. Um cara com uma ficha corrida, muito longa, por sinal. E aparentemente, essa moça que fala na reportagem, o que ela fala depois disso é que ele era do Comando Vermelho da Filadélfia, ou de algum lugar dos Estados Unidos, que eu não lembro agora. Então, quando as pessoas vêm comentar no meu vídeo dizendo que você não pode falar dos seus conterrâneos, que não sei o quê. Cara, eu não tô aqui pra ficar falando mal de brasileiro não, mas assim, nós temos a fama que temos no exterior por causa desse tipo de pessoa. É por causa desse tipo de pessoa que os portugueses são bastante racistas às vezes, que não justifica, obviamente, mas a gente continua exportando esse tipo de lixo de gente para lugares que, assim, aparentemente antes, alguns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, eram lugares super seguros. E para quem não conhece a história do que eu tô falando, aparentemente esse cara com um grupo de outros brasileiros estavam botando Boa Noite Cinderela na bebida de meninas e sabe-se lá o que eles iam querer fazer com elas depois que elas tomassem aquele veneno que deixa a pessoa completamente quase desacordada e a pessoa fica incapaz de reagir. Então, a história não está ainda bem contada porque Portugal não tende a revelar exatamente o que aconteceu, como que aconteceu. Eu tô comemorando a prisão desse cara, eu espero que ele coma o pão que o diabo amassou, porque esse cara é um bandido. Mas é surpreendente, primeiro, a incompetência do governo de Portugal de deixar uma pessoa dessa com uma ficha corrida, que passagens na polícia, deportado dos Estados Unidos entrar. E eu venho aqui fazer um comentário que, para as pessoas honestas que estão trabalhando em Portugal, ou para quem quer ir para Portugal, que não se espantem se o governo português, primeiro, der uma super guinada à extrema-direita, e segundo, se dificultarem a entrada de brasileiros em Portugal, porque por alguns acordos, Portugal sempre recebeu brasileiros de uma forma onde eles poderiam se legalizar ali e mais tarde até fazer cidadania. Mas eu não me surpreenderia se Portugal do nada resolvesse acabar com isso não, porque esse cara é um exemplo dos brasileiros mau caráter que vão para o exterior, não só para Portugal, como eu falei, na Inglaterra tem um monte, na Irlanda tem um monte, gente metida com todo tipo de desonestidade possível. E eu acho que parem de comentar no meu canal, que não fale mal dos brasileiros, porque existe muita gente assim. É chocante o que aconteceu com esse garoto. Esse garoto denunciou os caras que estavam botando Boa Noite Cinderela nas bebidas e simplesmente todos foram colocados para fora e os brasileiros mataram esse garoto de porrada e de facada. Para quem não sabe, procura aí o caso Manu em Braga, em Portugal. E ainda bem que a polícia pegou esse cara porque ele estava fugindo de carro para deixar o país. Ou seja, ele ia provavelmente dirigir até a Espanha ou dirigir até qualquer outro lugar ali perto. Eu acho chocante e a gente continua exportando esse tipo de lixo de gente.
Por isso que eu sempre digo, muito cuidado com quem você se envolve, porque não são só babacas, tem muita gente que é bandida mesmo. E esse pessoal, cara, acabam dando a fama do brasileiro, entendeu? Aí a mulher brasileira fica com fama de puta, o homem brasileiro fica com fama de ladrão, de traficante, é por causa desse tipo de gente. Eu já consigo medir de longe, porque a gente fala que no Brasil, quando a gente vê uma pessoa mal encarada, a gente atravessa a rua, né? Então, fica aí mais uma mancha na reputação dos brasileiros no exterior. E se Portugal fechar as portas, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Se Portugal der uma guinada à extrema-direita, um governo totalmente contra a imigração, não ficaria nem um pouco surpreso. E eu acho, assim, realmente uma incompetência muito grande do governo português de ter deixado um cara desse entrar em Portugal. Infelizmente eu tenho que fazer esse vídeo porque esse é um caso muito chocante e eu acho que temos que ter muito cuidado com quem a gente se associa quando a gente está no exterior. Porque a gente acha que, eu sou malandrão, vou botar ali um veneno na bebida da menina, vou levar para casa, entendeu? Já observa pelas pequenas malandragens que a pessoa faz. Eu sou carioca e eu acabo levando uma fama, como uma outra garota comentou aqui, que os sulistas não têm esse tipo de problema. Não é nada disso. Todo mundo, todos os estados do Brasil tem esse tipo de pessoa. A malandragem é uma coisa entranhada na cultura brasileira. Pode ser uma malandragem pequena, alguém que toma vantagem de qualquer coisa que você esqueceu, por exemplo, você deu um mole com o teu celular por 5 segundos, alguém pode enfiar no bolso, ou pode ser uma malandragem desse tipo que acabou causando a morte de um garoto, porque esse cara ele não é só malandro, ele é um bandido também. Então fica aí mais uma mensagem de repúdio e eu espero que todas as pessoas envolvidas nesse caso sejam presas e o vídeo fica por aqui. Até a próxima.